Salve, salve amigos! Hoje a gente vai estar explorando mais uma documentação, dessa vez sobre exoplanetas, explicando a respeito sobre sua composição, onde eles são localizados e sua respectiva localização. Bem, o exoplaneta, ou planeta extrasolar, é um planeta fora do sistema solar. A primeira evidência possível de um exoplaneta foi observada em 1917, mas não foi reconhecida como tal. A primeira confirmação da detecção ocorreu de um exoplaneta ocorreu em 1992. Um planeta diferente, detectado inicialmente em 1998, foi confirmado em 2003. Desde 26 de abril de 2024, existem 5.660 exoplanetas, confirmados em 407 sistemas planetários, com 896 sistemas com mais de um exoplaneta. Existem muitos métodos de detecção de exoplanetas. A fotometria de trânsito e a espectrometria Doppler foram as que mais encontraram, mas esses métodos sofrem de um claro viés observacional que favorece a detecção de exoplanetas próximos à estrela. Assim, 85% dos exoplanetas detectados estão dentro da zona de bloqueio da maré, ou seja, mais ou menos na zona habitável, a zona da caixinhas dourados, que a gente costuma chamar, né? Em vários casos, vários exoplanetas foram observados no entorno de uma estrela. Cerca de um em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol tem um planeta do tamanho da Terra, na zona habitável, ou chamada também de zona de caixinhos dourados. Supondo que existam 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, pode-se supor que existam 11 bilhões de planetas potencialmente habitáveis do tamanho da Terra na Via Láctea, subindo para 40 milhões. 40 bilhões, né? Isso que a gente está dizendo aí, né? Segundo o que a Wiki está dizendo. Se os planetas orbitando as numerosas anãs vermelhas se forem incluídos, o planeta mais massivo conhecido é o Draugr. Acho que é assim que se pronuncia, né? Também conhecido como PSR B1257 mais 12A, ou PSR B1257 mais 12B, que tem cerca de 2 vezes a massa da Lua. O novo listado na Planet Archive é o RH, o HR, vamos vir aqui, é o HR 256b, cerca de 30 vezes a massa de Júpiter, né, que é basicamente um planeta assim muito massivo que foi encontrado pela NASA, que é o HR 256b. Ele tem 30 vezes a massa de Júpiter. No entanto, de acordo com algumas definições de planeta, com base na fusão nuclear do deutério, é muito massivo para ser um planeta. É muito massivo para ser um planeta e pode ser uma anã marrom. Os períodos orbitais conhecidos para exoplanetas variam de algumas horas para aquelas mais próximas da sua estrela. Há milhares de anos, alguns dos planetas estão tão longe da estrela que é difícil dizer se eles estão gravitacionalmente ligados a ela. Quase todos os planetas detectados até agora estão dentro da Via Láctea. No entanto, há evidências de que planetas extragalácticos e exoplanetas mais distantes em galáxias além da galáxia local da Via Láctea, os exoplanetas mais próximos estão localizados a 4,2 anos-luz, ou até mesmo a 1,3 parsec da Terra, que orbitam a próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. A descoberta de exoplanetas intensificou o interesse na busca por vida extraterrestre. Há um interesse especial em planetas que orbitem a zona habitável, onde é possível que a água líquida, um pré-requisito para a vida na Terra, exista na superfície. No entanto, o estudo de habitabilidade planetária também considera uma ampla gama de outros fatores de determinação de adequação de um planeta para abrigar a vida. Partindo para a próxima linha. Planetas órfãos são aqueles que não orbitam nenhuma estrela. Esses objetos são considerados uma categoria separada de planetas, especialmente se forem gigantes gasosos, muitas vezes contados como subanãs marrons. O planeta órfão na Via Láctea possivelmente chegam a bilhões ou mais. E aqui partindo um pouco para a definição de exoplaneta, sobre o que eles se definem, a União Astronômica Internacional, usada pela a definição oficial do termo do planeta usada pela União Astronômica Internacional, ou IAU, abrange apenas o sistema solar e, portanto, não se aplica a exoplanetas. O grupo de trabalho IAU sobre planetas extrasolares emitiu uma declaração de posição contendo uma definição de trabalho de planeta em 2001, que foi modificada em 2003. O exoplaneta é definido pelos seguintes critérios. E aqui a gente vai partir para os critérios para que um planeta seja considerado um exoplaneta mais semelhante à Terra. A primeira definição é:
Objetos com massas verdadeiras abaixo da massa limite para a fusão termonuclear de deutério, atualmente calculada em 13 massas de Júpiter. Ou seja, para que um planeta, primeiramente, para que um planeta seja considerado um exoplaneta, né? Falando um pouco mais aqui a respeito dessa palestra, para que um objeto seja considerado um exoplaneta, ele precisa ter 13 vezes a massa de Júpiter, pelo menos, não muito nem menos. E ele precisa ter 3 vezes a massa de Júpiter para objetos de metalicidade solar, que orbitam estrelas ou remanescentes de estrelas. São planetas. Não importa como eles se formaram, a massa barra tamanho mínimo necessário para que um objeto extrasolar seja considerado um planeta deve ser o mesmo usado no sistema solar, ou seja, não pode ser nem mais nem menos. Objetos subestelares com massas verdadeiras acima da massa do limite para a fusão termonuclear de deutério são anãs marrons. Não importa como elas se formaram ou de onde estejam localizadas. 3. Objetos flutuantes em aglomerados de estrelas jovens com massa abaixo da massa de limite para a fusão termonuclear de deutério não são planetas, mas são subanãs marrons, ou qualquer nome que seja mais apropriado. Esta definição, feita pela União Astronômica Internacional, foi alterada pela Comissão F2 da IAU, Exoplanetas e o Sistema Solar, em agosto de 2018. A definição oficial de trabalho de um exoplaneta é agora a seguinte. Então eles atualizaram, né, pelo menos aqui em 2018, a definição do que é um exoplaneta. Essa daqui era uma definição mais, como eu posso dizer, antiga, e essa daqui é uma definição mais clara. E vamos lá, né? Objetos com massa verdadeira abaixo da massa limite para a fusão termonuclear de deutério, atualmente calculada em 13 massas de Júpiter, para objetos de metalicidade solar, orbitem estrelas anãs marrons ou remanescentes, estelares e que têm uma razão de massa com objeto central abaixo da instabilidade L4 ou L5. Acho que é metros, né? Central. São planetas, não importa como eles se formam. 2. A massa barra tamanho mínimo necessário para que um objeto extrasolar seja considerado um planeta deve ser o mesmo usado em nosso sistema solar. Ou seja, não mudou muito, mas foram com menos definições, né? Aqui a gente parte para algumas alternativas, histórico de detecção. Então vamos lá para o histórico de detecção. A primeira suspeita científica de um exoplaneta ocorreu em 1988. Pouco depois, a primeira confirmação de detecção veio em 1992, com a descoberta de vários planetas em massa terrestre orbitando o pulsar PSR B1257-12. A primeira confirmação de exoplaneta orbitando uma estrela da sequência principal foi feita em 1995, quando um planeta gigante foi encontrado em uma órbita de 4 dias em torno da estrela próxima, 51 Pegasi, ou Pegasi, né? Alguns dos planetas foram fotografados diretamente por telescópio, mas a grande maioria foi detectada por métodos indiretos, como o método de trânsito e o método de velocidade radial. Em fevereiro de 2018, pesquisadores usando o observatório de raio-x da Chandra, combinado com uma técnica de detecção de planetas chamada microlente, encontraram evidências de planetas em uma galáxia distante, afirmando que alguns desses exoplanetas são tão relativamente pequenos quanto a Lua. Ou seja, nem todos os exoplanetas que a gente encontra é exatamente muito maior que a nossa Terra, né? Enquanto outros são tão massivos quanto Júpiter, ao contrário da Terra. A maioria dos exoplanetas não estão fortemente ligados a estrelas, então eles estão realmente vagando pelo espaço ou orbitando vagamente entre as estrelas. Podemos estimar que o número de planetas nessa galáxia distante é superior a 1 trilhão. Em 2021, de março de 2022, mais de 5 mil exoplanetas além do nosso sistema solar foram confirmados. Ou seja, resumindo essa aula, um exoplaneta é basicamente um objeto massivo, maior do que a Terra, potencialmente o mais habitável, potencialmente que não abrigue tanta vida, né, mas que pode abrigar vida e que esteja na zona habitável das zonas caixinhos dourados, né, que é basicamente uma zona não tão próxima, mas não tão longe do Sol. É basicamente isso que a gente tem uma definição de exoplanetas, né? O exoplaneta pode conter muita água e muita terra, assim como a Terra continha nos seus primeiros 4,5 bilhões de anos da nossa existência, né? Então, é isso que eu queria estar falando com vocês. Aqui a gente tem alguns históricos de detecção, nomenclatura, alternativas, objetos, união astronômica, definição e o que é um exoplaneta. Eu espero ter ajudado vocês nessa palestra de hoje e é o que eu queria debater com vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui e é isso. E assim como a palestra sobre a próxima Centauri,
Eu espero muito que esse vídeo possa chegar a bilhões e bilhões e milhões de pessoas. Pelo menos o máximo de pessoas possíveis. Assim como o nosso antigo vídeo da Próxima Centauri conseguiu chegar. Eu tentei me basear no vídeo da Próxima Centauri, porque eu vi que deu muito certo, né? Vocês gostaram bastante. Então, a pedido disso, eu venho dizer aqui, né? Mais uma palestra sobre exoplanetas dessa vez. Alguns exoplanetas que a gente tem encontrado aqui, né? É o Kepler 25b, Kepler 225b ou 226-5b, 4546b e alguns outros planetas mais oceânicos, né? Só que só um ser um planeta oceânico não adianta, né? Porque pelo menos ele precisa ter algumas ilhas, pelo menos algum registro de terra, algum registro de intensidade geológica, para que ele seja considerado um exoplaneta que possua terra, que possa potencialmente abrigar a vida, né? Não vida alienígena, né? Porque se a gente for pegar por vida alienígena, é muito difícil que a gente consiga encontrar alguma coisa, alguma definição, né? Então, quando a gente fala de abrigar vida, a gente quer dizer abrigar vida humana e não alienígena. Por mais que encontrar alienígenas, talvez uma vida alienígena inferior seria algo bom, a gente pretende, com esses exoplanetas, fazer com que sejam abrigadas vidas humanas e não vidas extraterrestres, assim como eu posso dizer, né? Bem, então é isso que eu quero debater com vocês. Muito obrigado, você está em mais um vídeo da New Earth Site e é tudo que eu peço para vocês curtirem o vídeo, né? Ou bater o máximo de visualizações possíveis. É tudo que eu queria estar falando aí com vocês e aí até a próxima.